Fala pessoal, tranquilo? Aqui quem vos fala é Igor. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre sódio. Vou estar falando então a importância desse eletrólito, quando pedir esse exame, por que pedir esse exame. Falar aí algumas relações do sódio, principalmente com a água, né? Então hoje a gente entra aí num quadro, num bloco de distúrbio hidroeletrolítico. Eu vou estar fazendo posteriormente um vídeo só de hiponatremia e outro só de hipernatremia. Mas o vídeo de hoje tem um panorama geral, o que seria o sódio, quando pedir, quando solicitar. Então vamos embora. Beleza? Vamos lá com toda a calma do mundo então. O sódio ele é o nosso principal cátion extracelular. Lembrando da química, cátion é um íon com carga positiva. Por isso que a gente vai escrever Na+. Além disso, outra informação importante é que o sódio ele é um determinante da osmolaridade extracelular. Quando eu falo em osmolaridade, o que a gente tem que pensar é a concentração total de partículas em uma solução. Essas partículas, obviamente, eu me refiro às osmoticamente ativas. Então, concentração total de partículas osmoticamente ativas em uma solução. Dentre essas partículas, o sódio é a mais importante. Mas, claro, eu tenho outras, como bicarbonato, como cloro. Mas, novamente, o sódio é a mais importante. Vocês vão ver que eu vou frisar bastante a questão do sódio atrair a água. Então, o conceito importante é que o sódio sempre vai atrair, vai puxar a água. A água, sendo assim, ela vai se mover conforme a diferença de osmolaridade. Ela vai ficar se movendo do meio intra para o meio extra, ou do meio extra para o meio intra, de acordo com a diferença de osmolaridade. E é por isso que aqui eu trouxe, só para relembrar, a composição corporal da água. Então, tem em mente que 2/3 estão dentro das células, 2/3 de toda a água total do corpo estão dentro das células, e 1/3 dessa água restante está fora das células. Quando eu falo que está fora da célula, onde que ela pode estar presente? Na linfa, no líquor, líquido intersticial, no plasma. Então, tudo isso são líquidos extracelulares. E só para relembrar aqui, o sódio e a água eles vão ter essa relação, então eles estão intimamente ligados. Novamente, o sódio ele vai estar atraindo, vai estar puxando a água. E para terminar esse slide, ele é responsável por manter o quê? Então, dentro de tudo que eu falei, ele é responsável por manter um volume extracelular. Além disso, ele tem relação ali, uma participação no equilíbrio ácido-base. Eu vou fazer um vídeo só de gasometria arterial e vou falar melhor sobre isso. E também tem uma atividade elétrica de células. Essa primeira parte já foi. Show de bola. Seguindo aqui. Como que acontece esse equilíbrio do sódio? Aqui eu trouxe os dois mecanismos mais importantes que vão fazer essa regulação desse equilíbrio. Um deles vai ser o mecanismo da sede. Então, quando a osmolaridade sérica ela está superior a um valor X, quando eu tenho uma osmolaridade sérica alta, eu tenho ali aqueles osmoreceptores, então receptores de osmolaridade, eles vão detectar essa diferença, esse aumento de osmolaridade. Assim, neurônios lá do hipotálamo vão levar um estímulo de sede, que é justamente para a gente ingerir líquido, para reter água através do ADH também, né? Para fazer essa diluição, para fazer essa normalização da osmolaridade. A sede, isso é o que explica a sede. É por isso que eu trouxe aqui que a sede é como se fosse aí um sistema de alarme para prevenir a hipernatremia. Lembrando que hipernatremia é um estado de osmolaridade sérica alta. Eu tenho muito sódio ali no meio. Então, a sede ela já detecta no início esse estado de osmolaridade alta e tenta combater. Um jeito de combater é fazendo eu ingerir mais água. Beleza, o primeiro mecanismo é esse. Agora eu vou falar do segundo, que é em relação ao hormônio ADH. Então, relembrando que o ADH ele vai ser um hormônio que é armazenado lá na hipófise posterior, então na neurohipófise, mas ele é produzido mesmo pelo hipotálamo, né? E ele também, o que vai estimular a produção, a secreção do ADH? Vai ser uma osmolaridade sérica alta. Quando eu tenho a produção desse ADH e a liberação dele lá pela neurohipófise, ele vai estar atuando em alguns locais.
Então, quando eu falo em mecanismo osmótico, ele vai estar atuando lá nos receptores V2, então ele vai lá lá no rim, lá no néfron, e ele vai atuar lá no túbulo distal e no ducto coletor. O que ele vai fazer ali? Ele vai aumentar a permeabilidade de água. Lembrando lá do início da faculdade, que a gente vê mecanismos de transporte, tem lá os canais, lá as aquaporinas, né? Então aqui, através desses canais, eu vou fazer uma maior retenção de água, eu vou aumentar a permeabilidade da água, assim eu vou transformar a urina num meio mais concentrado, porque eu estou retendo água para mim e eliminando ali a urina. A urina vai ficar mais concentrada e o sangue, para a gente associar, vai ficar mais desconcentrado, mais diluído, né? E além disso, também tem um mecanismo hemodinâmico, que aí se refere ali a uma vasoconstrição periférica. Então, outra coisa que acontece é o ADH ele tem uma ação no sistema vascular, ele vai agir nos receptores V1 e vai fazer então uma vasoconstrição periférica. Beleza? Bora para a finaleira aqui, último slide. Lembrando que esse vídeo aqui é um panorama geral do sódio, o que seria esse eletrólito, quando solicitar esse exame, entender melhor aí essa interpretação desse exame. E aí, posteriormente, eu faço um vídeo só de hiponatremia e um só de hipernatremia. Fazendo aqui um bem bolado de tudo que eu já falei. Quando tem um estado de hipernatremia, ou seja, o estado de hiperosmolaridade, o que pode ocasionar esse estado? Duas questões. Ou pode ser consequência de perda de água livre, então estou perdendo água, a concentração de eletrólitos ali no meio aumenta, fica hiperosmolar, ou eu posso fazer de fato uma sobrecarga de sódio, então estou dando mais sódio, a osmolaridade aumenta, eu tenho um estado de hipernatremia. E a consequência disso é a desidratação. Quando eu já falo de hiponatremia, um estado de hipoosmolaridade, aí a osmolaridade já está baixa, a água, consequentemente, vai do meio extracelular para o meio intracelular, ocasionando aí um edema. Então lembra lá que sódio e água, eles andam intimamente ligados. Ela vai então do meio menos concentrado para o mais concentrado sempre. Aqui eu trouxe a fórmula da osmolaridade sérica. Então 2 vezes sódio mais glicose dividido por 18. O valor de referência. Aqui a gente de forma direta acaba decorando, né, de tanto ver exame. Essa unidade aqui é milha equivalente por litro. E quando que de fato aí vamos solicitar esse exame desse eletrólito? Então, distúrbio hidroeletrolítico, quando eu falo de distúrbio hidroeletrolítico, aí claro, já estou abrangendo aqui a hipernatremia, a hiponatremia, já falo da desidratação, que é consequência, né? E por fim aí, avaliar e monitorar distúrbio ácido básico. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre gasometria arterial, mas já adiantando aqui que o sódio ele se envolve aí em mecanismos renais e compensatórios para restaurar o pH normal. Então ele também aí tem uma importante participação nessa questão. Mas sobre o que eu tinha para falar de sódio era isso. Agradeço aí quem viu o vídeo. Vou estar fazendo agora um de hipernatremia e um de hiponatremia também. Mas hoje era isso. Valeu, abraço.